Existem momentos na vida em que a fé parece firme, quase indestrutível. Mas também existem dias em que tudo é abalado. Críticas surgem, medos aparecem, dúvidas sussurram. E é exatamente nesse ponto que a pergunta se torna inevitável. Como desenvolver uma fé que não desmorona diante da pressão? Para responder isso, precisamos olhar para a vida de Martinho Lutero, um homem que enfrentou ameaças reais, oposição institucional, conflitos internos profundos e ainda assim permaneceu firme. Não porque era naturalmente corajoso, mas porque construiu sua fé sobre fundamentos sólidos. Antes de tudo, precisamos desconstruir uma ideia equivocada. Fé inabalável não significa ausência de dúvidas. Lutero enfrentou crises intensas de consciência. Ele lutava com culpa, medo do juízo divino e insegurança espiritual. Ele não nasceu confiante. Ele foi moldado através de confrontos internos. E aqui está o primeiro princípio. Fé inabalável não é emoção constante, é convicção construída. Lutero passou anos tentando conquistar paz através de esforço religioso extremo. Jejuava, orava longamente, confessava repetidamente, buscava mérito espiritual. Mas quanto mais tentava depender da própria performance, mais instável se sentia. Isso nos ensina algo poderoso. Fé baseada em desempenho é frágil, porque o desempenho oscila. O ponto de virada veio quando ele compreendeu profundamente a doutrina da justificação pela fé. Ele entendeu que sua segurança não estava na própria capacidade, mas na graça divina. Esse entendimento não foi apenas intelectual, foi existencial. Transformou sua percepção de Deus e de si mesmo. Talvez sua fé esteja instável porque ainda está apoiada em comparação, aprovação externa ou resultados visíveis. Fé inabalável nasce quando o fundamento muda, do eu consigo para o Deus sustenta. Agora imagine a pressão que Lutero enfrentou quando desafiou estruturas poderosas de sua época. Ele não estava debatendo um pequeno grupo. Ele estava confrontando sistemas consolidados. Ele sabia que poderia sofrer consequências severas. E mesmo assim permaneceu firme. Por quê? Porque sua convicção não vinha da opinião popular. Vinha da convicção interna moldada pelas Escrituras. Aqui está o segundo princípio. Fé inabalável é construída na palavra, não na aprovação. Lutero mergulhou nas Escrituras de forma intensa. Ele não lia superficialmente. Ele estudava, traduzia, meditava. Ele internalizava. Quando você internaliza verdades profundas, elas se tornam filtros mentais. E filtros mentais determinam estabilidade emocional. Se sua fé depende de circunstâncias favoráveis, qualquer adversidade a abala. Se depende de aplausos, qualquer crítica a enfraquece. Mas se depende de convicções fundamentadas, as tempestades externas perdem poder. Agora vamos para um ponto crucial. Fé inabalável exige confrontar o medo. Lutero enfrentou o medo real de punição, rejeição e até morte. O que ele fez? Ele não negou o medo. Ele o levou à presença de Deus. Ele orava intensamente antes de decisões importantes. Ele reconhecia sua fragilidade humana e reafirmava confiança na soberania divina. Isso nos ensina algo essencial. Coragem não é ausência de medo. É decisão baseada em convicção maior que o medo. Talvez hoje seu desafio não seja institucional, mas pessoal. Medo de fracassar. Medo de rejeição. Medo de não ser suficiente. Pergunta essencial. Sua fé está ancorada na aprovação humana ou na identidade firmada em Deus? Agora imagine aplicar esses princípios na prática diária. Primeiro, fortaleça convicções através de estudo profundo, não superficial. Não leia apenas para cumprir meta. Leia para compreender estrutura. Segundo, pratique oração honesta. Não oração automática, mas diálogo real. Terceiro, confronte pensamentos instáveis com verdades claras. Não permita que a mente se torne território sem vigilância. Quarto, desenvolva disciplina mesmo quando a emoção não a acompanha. Lutero não agia apenas quando se sentia inspirado. Ele agia porque acreditava. A fé de Lutero tornou-se inabalável, não porque ele evitou conflitos, mas porque enfrentou conflitos com fundamento sólido. Ele escolheu permanecer quando seria mais fácil recuar. Ele escolheu confiar quando seria mais confortável ceder.
Talvez a estabilidade que você procura não virá eliminando desafios, mas aprofundando fundamentos. Se você quer uma fé que permaneça firme, mesmo quando tudo ao redor treme, então precisa decidir hoje fortalecer suas bases. Escreva nos comentários: minha fé será firmada na verdade. Deixe seu like para que mais pessoas aprendam como construir convicções sólidas. Inscreva-se no canal porque vamos aprofundar nos hábitos diários que sustentaram a firmeza de Lutero e como aplicar isso no mundo moderno cheio de distrações e pressões constantes. Porque no final, fé inabalável não nasce em dias fáceis. Ela é forjada nas tempestades. Existem momentos na história em que uma única decisão revela a estrutura inteira de uma alma. Quando pensamos em fé inabalável, muitos imaginam uma trajetória linear, estável, quase heróica desde o início. Mas a verdade é mais intensa. A fé que se torna inabalável passa primeiro pelo fogo da dúvida, pela pressão da oposição e pelo silêncio angustiante das noites interiores. E para entender isso profundamente, precisamos continuar olhando para a jornada de Martinho Lutero. Lutero não era naturalmente ousado. Ele era introspectivo, sensível, profundamente consciente de suas falhas. Antes de se tornar um símbolo de firmeza, ele era um homem consumido por ansiedade espiritual. Ele temia não estar fazendo o suficiente para agradar a Deus. Ele se confessava repetidamente, buscando paz. Ele jejuava, ele se disciplinava, ele tentava controlar sua própria salvação através de esforço. E quanto mais tentava se sustentar, mais instável se sentia. Isso revela algo essencial para nós hoje. Fé baseada em autocontrole absoluto é frágil, porque você não controla tudo. Você não controla circunstâncias. Você não controla opiniões. Você nem controla completamente seus próprios pensamentos. Se sua fé depende de controle, qualquer evento inesperado a abala. A transformação de Lutero começou quando ele percebeu que a base da fé não é desempenho, mas confiança na graça. Essa compreensão não veio de um único momento emocional. Veio de confronto profundo com as Escrituras. Ele estudava obsessivamente. Ele questionava. Ele buscava coerência. E quando a verdade o alcançou, de que a justiça vem pela fé e não por mérito próprio, sua estrutura interna começou a mudar. Mas aqui está algo que muitos ignoram. Compreender uma verdade não elimina automaticamente o medo. Lutero ainda enfrentava pressões externas. Ele ainda sabia que suas posições poderiam custar caro. O que mudou foi o fundamento. E esse é o segundo grande princípio para uma fé inabalável. Fundamento precede coragem. Quando o fundamento está claro, a coragem se torna consequência. Pense na pressão psicológica que ele enfrentou ao ser chamado a responder por suas posições. Diante de autoridades poderosas, ele sabia que suas palavras teriam impacto. Ele sabia que poderia sofrer severas consequências. Ele não estava protegido por multidões inicialmente. Ele estava diante de sistemas consolidados. Nesse momento, a fé não era teoria, era decisão. E aqui está o ponto crucial. Fé inabalável se constrói antes do confronto, não durante. Você não desenvolve estabilidade emocional no meio da crise se nunca treinou sua mente antes dela. Lutero passou anos estudando, refletindo e internalizando convicções. Quando o confronto chegou, ele não improvisou fundamentos. Ele apenas expressou aquilo que já estava estabelecido dentro dele. Talvez você esteja esperando que, quando o grande teste chegar, automaticamente terá firmeza. Mas firmeza não nasce no impacto. Ela é treinada no cotidiano. Agora vamos aprofundar algo ainda mais prático. Lutero desenvolveu hábitos que fortaleciam sua mente diariamente. Ele lia profundamente. Ele escrevia. Ele refletia longamente. Ele orava com intensidade. Ele não vivia apenas de inspiração. Ele vivia de disciplina intelectual e espiritual. No mundo atual, somos constantemente distraídos. Informação superficial substitui profundidade. Opiniões rápidas substituem estudo consistente. E então nos perguntamos por que nossa fé oscila com cada notícia, negativa ou crítica recebida. Fé inabalável exige profundidade intencional. Você precisa decidir que não será moldado apenas pelo fluxo do ambiente,
mas pela estrutura interna que constrói deliberadamente. Agora imagine aplicar isso de forma concreta. Primeiro, escolha um período diário para estudo profundo, não leitura apressada. Leia menos, mas compreenda mais. Faça perguntas ao texto. Busque coerência. Desafie suas próprias interpretações. Segundo, desenvolva um diário de convicções. Escreva aquilo que você realmente acredita sobre Deus. Identidade, propósito e verdade. Quando essas convicções estão escritas, tornam-se mais claras e menos suscetíveis à confusão. Terceiro, pratique oração que inclua confronto interno. Não apenas pedidos, mas perguntas. O que está abalando minha fé? Qual medo está dominando? Qual pensamento estou aceitando sem questionar? Quarto, exponha-se à comunhão inteligente. Conversas profundas fortalecem convicções. Ambientes superficiais enfraquecem. Agora vamos tocar em um aspecto ainda mais intenso da jornada de Lutero. O conflito interno constante. Ele enfrentava não apenas oposição externa, mas também ataques mentais. Ele descreveu momentos de intensa angústia espiritual, pensamentos acusadores, sensação de inadequação. Mas aqui está o que diferencia uma fé instável de uma fé inabalável. Resposta ao ataque mental. Quando pensamentos de condenação surgiam, ele respondia com a verdade da graça. Ele não aceitava automaticamente cada pensamento como realidade. Ele confrontava. Ele declarava aquilo que acreditava. Quantas vezes você aceita um pensamento negativo sem questionar? Não sou capaz. Não sou suficiente. Minha fé é fraca. Esses pensamentos, quando não confrontados, criam rachaduras internas. Lutero entendia que a batalha da fé é também batalha da mente. E aqui está o ponto mais profundo desta parte. Fé inabalável não é ausência de ataque. É resistência estruturada, resistência construída em convicções claras, em prática constante, em identidade definida. Quando ele declarou que sua consciência estava cativa à palavra, não era uma frase dramática, era a descrição real de sua estrutura interna. Sua consciência estava ancorada. Ele não reagia apenas à pressão externa. Ele respondia a partir de convicção interna. Imagine viver assim. Imagine que críticas não definem sua identidade, que mudanças externas não desestabilizam sua paz, que pressões não determinam sua direção. Isso não é resultado de personalidade forte. É resultado de fundamento sólido. Talvez hoje você esteja enfrentando pressão social. Talvez esteja enfrentando questionamentos internos. Talvez esteja lidando com dúvidas que parecem persistentes. A pergunta não é se a pressão vai parar. A pergunta é se sua base está sendo construída. O momento decisivo da fé de Lutero não foi apenas um discurso público. Foi a soma de anos de construção invisível. Quando ele permaneceu firme, ele apenas revelou aquilo que já estava estabelecido. Se você quer uma fé que não trema quando confrontada, precisa começar a construir hoje, nos dias comuns, porque o dia extraordinário revelará o que o dia comum construiu. Então transforme isso em ação prática agora. Escreva nos comentários: eu vou fortalecer minhas bases. Deixe seu like para que mais pessoas aprendam a desenvolver convicções profundas, em vez de fé superficial. Inscreva-se no canal, porque vamos mergulhar ainda mais nas estratégias mentais, espirituais e práticas que transformam crença em convicção inabalável, mesmo em uma cultura que constantemente desafia a estabilidade da fé. Porque no final, fé inabalável não é um dom místico reservado a poucos. É uma construção diária acessível a quem decide permanecer firme. Há um momento inevitável na vida de qualquer pessoa que decide levar a fé a sério. O momento em que tudo começa a tremer. Não apenas circunstâncias externas, mas pensamentos internos, emoções, segurança, planos. É fácil falar sobre fé quando tudo está sob controle. Mas quando reputação é questionada, quando resultados não aparecem, quando a pressão aumenta, é aí que se revela se a fé é convicção ou apenas entusiasmo temporário. E é exatamente nesse ponto que a vida de Martinho Lutero nos ensina como tornar a fé verdadeiramente inabalável. Existe algo profundamente desconfortável em perceber que estabilidade espiritual
não nasce de ambientes tranquilos. Ela nasce em ambientes hostis. Lutero viveu em uma época de intensa tensão religiosa e política. Suas convicções não eram apenas opiniões pessoais. Eram posicionamentos que confrontavam estruturas poderosas. E quando você confronta estruturas, a reação vem. Mas aqui está o ponto decisivo. Ele não começou sendo o homem que enfrentaria tudo isso com firmeza pública. Ele se tornou esse homem porque passou anos construindo fundamentos invisíveis. E talvez essa seja a parte mais negligenciada da fé moderna: o trabalho invisível. Vivemos em uma cultura que valoriza resultados rápidos, respostas instantâneas, posicionamentos imediatos. Mas fé inabalável não é construída na velocidade da opinião. Ela é construída na profundidade da reflexão. Lutero era um estudante intenso. Ele não aceitava respostas superficiais. Ele questionava. Ele voltava ao texto. Ele analisava contexto. Ele buscava coerência interna. Isso fortaleceu sua mente. E uma mente fortalecida sustenta uma fé estável. Aqui está uma verdade desconfortável. Muitas vezes nossa fé é frágil porque nosso conhecimento é raso. Não conhecemos profundamente aquilo que dizemos acreditar. E quando surgem questionamentos, não temos estrutura interna para responder. Lutero desenvolveu uma fé que pensava. Ele não separava mente e espiritualidade. Ele entendia que Deus não exige ignorância intelectual, mas integridade de consciência. E isso nos leva ao primeiro grande aprofundamento desta parte. Fé inabalável exige convicção examinada. Você já parou para perguntar por que acredita no que acredita? Ou simplesmente herdou crenças sem analisá-las? Fé que nunca foi questionada dificilmente será sustentada quando for atacada. Lutero enfrentou suas próprias dúvidas antes de enfrentar críticas externas. Ele lutou internamente. Ele se debateu com textos difíceis. Ele confrontou suas próprias inseguranças. Esse processo não enfraqueceu sua fé, fortaleceu. Talvez você esteja evitando questionamentos por medo de perder estabilidade. Mas às vezes o questionamento honesto é o caminho para a convicção mais sólida. Agora vamos ainda mais fundo. Fé inabalável não significa ausência de sofrimento emocional. Lutero enfrentou períodos de profunda angústia. Ele descreveu ataques de desespero, pensamentos acusadores, sensação de indignidade. Ele não era emocionalmente imune, mas ele desenvolveu uma habilidade crucial: responder à emoção com verdade. Quando pensamentos de condenação surgiam, ele não os aceitava passivamente. Ele confrontava com aquilo que havia aprendido sobre graça. Ele declarava que sua justiça não estava baseada em perfeição pessoal, mas na fidelidade de Deus. Isso é extremamente relevante hoje. Vivemos cercados por vozes, redes sociais, notícias, opiniões, críticas. Se você não tiver filtros internos, qualquer voz pode abalar sua estabilidade. Fé inabalável exige disciplina mental. Disciplina para filtrar pensamentos. Disciplina para rejeitar mentiras. Disciplina para reafirmar identidade correta. Pergunta honesta: quais pensamentos você tem permitido dominar sua mente nos últimos meses? Pensamentos de incapacidade, de medo, de comparação, de inferioridade. Lutero entendeu que a mente é campo de batalha constante, e ele decidiu que não permitiria que pensamentos acusadores governassem sua identidade. Agora imagine aplicar isso diariamente. Toda vez que surgir um pensamento que diminui sua fé, você responde com uma convicção clara. Toda vez que surgir medo, você confronta com verdade. Isso não elimina instantaneamente a emoção, mas constrói resistência progressiva. E aqui chegamos a outro ponto essencial. Coragem não nasce da ausência de risco, nasce da clareza de propósito. Lutero sabia que suas posições poderiam custar segurança, mas ele também sabia que trair sua consciência custaria algo ainda maior: integridade interior. Quando uma pessoa escolhe integridade acima de conveniência, sua fé começa a se tornar inabalável. Talvez hoje sua pressão não seja histórica, mas pessoal. Talvez você esteja enfrentando pressão para se calar, para relativizar, para ajustar convicções a fim de evitar desconforto. A pergunta é: sua fé é moldada por conveniência ou por convicção? Fé moldada por conveniência muda com o ambiente.
Fé moldada por convicção permanece. Agora vamos falar sobre algo ainda mais profundo: identidade. Lutero deixou de ver sua identidade como baseada em desempenho religioso e passou a vê-la como baseada na graça. Isso mudou sua postura diante da crítica. Se sua identidade depende de aprovação externa, qualquer crítica se torna devastadora. Se sua identidade está ancorada em algo maior, críticas perdem poder destrutivo. Quantas vezes sua estabilidade emocional foi abalada por uma opinião negativa? Quantas vezes uma crítica ficou ecoando na sua mente por dias? Fé inabalável exige identidade definida. Você precisa saber quem você é independentemente de aplauso ou rejeição. O momento mais conhecido da vida de Lutero não foi apenas um ato de coragem, foi a manifestação pública de uma convicção privada. Quando ele se manteve firme, ele não improvisou fé. Ele revelou fé construída. A firmeza pública é reflexo de profundidade privada. Talvez você esteja esperando um grande momento para provar sua fé. Mas o que define esse momento será o que você construiu em silêncio. Se você quer uma fé que não trema quando o ambiente tremer, comece hoje a fortalecer suas bases. Estude profundamente. Ore com honestidade. Confronte pensamentos. Defina sua identidade. Escolha a integridade acima de conveniência. Porque quando tudo treme ao redor, apenas aquilo que está profundamente enraizado permanece. E agora eu quero transformar isso em ação concreta. Se você decide construir uma fé baseada em convicção e não em conveniência, escreva nos comentários: minha fé será inabalável. Deixe seu like para que essa mensagem alcance alguém que está lutando com dúvidas silenciosas. Inscreva-se no canal para continuar aprendendo como transformar crença superficial em convicção profunda, capaz de resistir a qualquer pressão. Porque no final, fé inabalável não é ausência de tempestade, é permanência firme no meio dela.